Imagino que você queira associar, ou pelo menos entender qual que é a associação que existe entre a mecânica quântica e a espiritualidade. Por que que existe esse conflito entre ciência e espiritualidade atualmente e pessoas, como nós aqui do grupo, fazendo a experiência de religar os dois conhecimentos. Para isso, nós vamos ter que voltar em 1904 e conhecer um sujeito chamado Arnold Sommerfeld. Em 1904, ele cunhou uma palavra chamada metapartícula, que seria uma partícula tão rápida, mas tão rápida, que teria a velocidade maior do que a velocidade da luz. Curiosamente, a teoria da relatividade geral de Einstein impede que existam coisas mais rápidas do que a luz. Por que curiosamente? Porque foi Arnold Sommerfeld que contribuiu matematicamente para que os céticos da época aceitassem a teoria da relatividade geral de Einstein. Para quem não conhece, está aqui no cantinho do vídeo, você pode clicar aí, aqui, eu acho, no cantinho do vídeo, da Wikipédia mesmo, tá? O verbete tachyon, e você vai ter uma noção dessa historinha do Arnold Sommerfeld, que foi, curiosamente, mais uma vez, indicado 84 vezes para o Nobel, e não ganhou esse prêmio. Por que será? Bom, primeiro vamos lembrar que a ciência permite e incentiva a verdadeira ciência a especulação. Especular a gente pode. A gente não pode concluir sem antes testar de forma dogmática que algo existe. Então aqui nós estamos especulando essa história a partir da biografia de Arnold Sommerfeld. Bom, Arnold Sommerfeld também foi professor do Bohr, né, o famoso Niels Bohr, e do Heisenberg. Aliás, na teoria do átomo, no modelo atômico de Niels Bohr, Sommerfeld foi o grande colaborador também, mais uma vez, para que a mecânica quântica nascesse. Ou seja, ele estaria nos bastidores, mas com a ideia da metapartícula que contrariava a própria teoria da relatividade geral, né? A física hoje supõe que existam 3 grupos de partículas possíveis ou não. Tá? Seriam o quê? Seriam os luxons, que são partículas que têm a velocidade da luz. O luxon, mais conhecido, é o fóton, tá? Que tem a velocidade da luz, é a própria luz, vamos dizer assim. Os bradyons, que são partículas que têm velocidade menor do que a da luz, ou seja, 99,9% das partículas que nós conhecemos podem ser classificadas como bradyons. E os tachyons, cujo termo foi cunhado não por Sommerfeld, que foi o cara que cunhou a palavra metapartícula, mas foi cunhado pelo Gerard Feinberg, em 1967. Um sujeito que bandeou para o lado da parapsicologia, para o lado da metafísica, inclusive dizendo que os tachyons justificariam, por exemplo, a psicocinese. É claro que isso foi trabalhado nos meios acadêmicos tradicionais como sendo pseudociência. Estamos especulando aqui. Tá? Mas se você avaliar que os tachyons, dentro da metafísica, dentro da parapsicologia, são associados à energia sexual, à energia da criação, ao prana, à kundalini, como a gente já comentou na nossa aula 3A de biologia quântica, você pode fazer uma associação especulativa nessa questão. Quero aqui enfatizar mais um detalhe importante. Outro aluno do Sommerfeld, que é destaque nessa nossa conversa aqui agora, para você fazer essa conexão espiritualidade e ciência, foi o Wolfgang Pauli. Esse sim, assim como Bohr, assim como Heisenberg, do princípio da incerteza, que nós vamos discutir na nossa aula 3B, tá? Na verdade, talvez na aula 4, não tenho muita certeza aqui agora, mas o Heisenberg e o Bohr, né, que foram o quê? Laureados com o Prêmio Nobel de Física, tá? Foram alunos do nosso amigo Sommerfeld, tá? Sommerfeld, talvez se pronuncie assim. Outra coisa importante é o Pauli. O que é o Pauli? Wolfgang Pauli, Prêmio Nobel de Química, devido ao seu princípio da exclusão, conhecido hoje como princípio da exclusão de Pauli, que também definiu a história do spin positivo, spin negativo, né, do elétron, que é necessário, inclusive, para você compreender de maneira física e não do Namastê de Shopping, a história do entrelaçamento quântico, do emaranhamento quântico, que pode ser trazido para a espiritualidade de maneira especulativa, é claro que nós vamos fazer aqui, até que isso seja comprovado, até que o sistema permita que certas teorias, certas hipóteses, na verdade, tornem-se nobres da física, nobres da química, o sistema, né? O sistema. Porque um cara que foi indicado 84 vezes ao Nobel e é
Pode-se considerar, por exemplo, que o Thomas Young foi o pai da mecânica quântica com o experimento da dupla fenda, tá? Ou o avô, quem sabe. E o pai, né, ou o filho da mecânica quântica seria o Arnold Sommerfeld, com essa história da metapartícula e com o apoio à teoria da relatividade geral e também o apoio importantíssimo para a conclusão do modelo atômico de Bohr, que é, né, o que justifica quimicamente a mecânica quântica. Bohr, Heisenberg e Pauli. Mas eu estava falando de Pauli, Wolfgang Pauli, tá? Prêmio Nobel de Química. Aqui você vai fazer a conexão agora, tá? Pauli, depois de vários eventos que ficaram conhecidos como efeito Pauli. Você sabe o que é o efeito Pauli? O mais importante foi quando ele estava sentado num bar, num restaurante, na rua, né? E ele estava olhando para um carro, e esse carro instantaneamente pegou fogo. Tá? E não era só isso que acontecia. Tá? Segundo a biografia dele, que está registrada em um livro que nós vamos comentar na nossa aula 3B, tá? Aparelhos eletrônicos queimavam. Que mais? Lâmpadas explodiam na presença do Pauli, do Wolfgang Pauli. E ele teve uma catarse devido a problemas conjugais e tal, e procurou um sujeito que você conhece, você que é da espiritualidade. Procurou o nosso grande mestre, aluno do Freud, né, o discípulo mais rebelde do Freud, o Carl Gustav Jung, para resolver essas questões. E a partir daí passou a se corresponder com ele intensamente, contando essas historinhas que a gente está falando aqui agora, por exemplo, do efeito Pauli. E nessa história, você sabe o que aconteceu? Wolfgang Pauli, tá? Um dos pais da mecânica quântica, tornou-se o grande colaborador para a idealização de Carl Gustav Jung do conceito tão prostituído por aí, pelo quê? Pelo pessoal da Iluminação Delivery, chamado sincronicidade. Então agora você tem material de estudo. Pega lá, né, no nosso link que eu coloquei aqui, ali, não sei aonde que está aí no vídeo, né, que nós colocamos aqui, para você entender o que é o tachyon. Para não ficar só nas palavras vazias, que às vezes batem de frente. Eu vejo muito físico teórico, né, no YouTube, detonando o pessoal do namastê de shopping, tá? Da espiritualidade cheira incenso e lambe cristal, tá? Falando que eles não sabem nada sobre mecânica quântica, certo? E agora você tem um material para isso, para você ter noção de onde que vem essa história toda e como é que isso se entrelaça e torna possível a fusão da ciência com a espiritualidade. Então, eu espero que você continue assistindo essas nossas aulas, que são importantíssimas para você. Até o nosso próximo encontro. Beijo do Darley!